Foge não. Cadê Radacinha? Venha. Thomas, cadê o Thomas? Cadê Thomas Hudson? Aleluia. Vem. Essa menina linda. Mas vem, guria. Venha, menina. Aleluia. Estenda suas mãos, vamos estar orando por eles em nome de Jesus, amém? Tem mais pequenas aí que eu estou vendo. Senhor, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, o culto delas. Que tu possa falar poderosamente ao coração de cada uma delas, que elas venham ser cheias do teu Espírito, Pai. Capacita a tua serva que vai estar ministrando para elas, que elas venham receber uma palavra dos céus, que a mesma unção, a mesma glória, o mesmo poder, a mesma revelação que estiver sendo ministrado neste altar, possa ser ministrado na vida delas também, Pai. É o que te pedimos na autoridade do nome de Jesus, a igreja diz? Amém. Estenda suas mãos para cá, Senhor. Abençoa teu servo, Senhor. Que ele venha trazer uma revelação dos céus hoje neste altar, Senhor. Abre o coração, a mente, Senhor, os ouvidos espirituais de cada um dos teus filhos, Senhor. Que todo espírito das trevas que se levante contra a tua palavra caia por terra agora. Em nome de Jesus Cristo, usa o teu servo com poder, que ele venha diminuir, tu venha crescer na vida dele, que ele venha transbordar a boa e perfeita revelação dos céus para esta igreja, Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus Cristo, a igreja diz? Amém. Deus te abençoe, pastor. Em nome de Jesus. Paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor, irmãos. Vocês estão aí, irmãos? Em primeiro lugar, quero parabenizar pastor Vitor, sua esposa e os irmãos aqui da igreja de Nova Santa Rita por mais um ano de vitória. Um ano de bênçãos, um ano de reconstrução. Parabéns, pastor, família pastoral. Parabéns a toda a igreja. Que Deus abençoe os irmãos em nome do Senhor. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Graças a Deus. Nós temos que celebrar as vitórias, né? Temos que celebrar as vitórias, irmãos, né? Temos que celebrar as vitórias que o Senhor Deus nos dá. Obrigado, irmãos, pelo convite. Prazer estar aqui com vocês, eu e minha esposa. Irmã Rosana, fica em pé aí. Essa é minha esposa, irmãos. Nós somos casados há 33 anos. Graças a Deus. Amém, irmãos? Os homens aí estão felizes? Os homens aí? Os homens casados estão felizes? As irmãs casadas estão felizes também? Então, tá bom. Quem está orando, amém. Continua orando, então. Para Deus abençoar. Não tenho dúvidas, irmãos, que Deus está conduzindo o nosso culto hoje. Eu saí de casa com uma palavra para compartilhar com vocês. Nem sabia que o pessoal de Viamão ia estar aqui. Alguns deles são minhas ovelhas, irmãos. Eles estão aí, mas eles foram minhas ovelhas. Não tem como negar isso, né? E quando o irmão Ney começou a cantar aqui, né? Cercado por egípcios e por faraó. Eu digo, é de Deus. É de Jesus. E agora termina com esse cântico, então é do Senhor. Creio que Deus tem algo para falar, irmão, ao seu coração hoje à noite, através da palavra de Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia, então, no livro de Êxodo, capítulo 14. Êxodo, capítulo 14. Quero ler com vocês. Êxodo 14, a partir do versículo 10. Vamos ler até o verso 31. Creio que Deus quer falar, irmãos, aos nossos corações, ao coração da sua igreja, através dessa palavra e dos cânticos que nós temos cantado hoje à noite, que também falam sobre esta palavra. Os irmãos podiam ficar em pé, para nós lermos a palavra, irmãos, ficarmos em pé em reverência à palavra de Deus. Depois os irmãos se assentam e nós meditamos juntos na palavra do Senhor. Êxodo 14, verso 10 diz assim, eu espero que todos tenham a sua Bíblia, quem não tem, compartilhe, por favor, porque vamos meditar na palavra. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés, será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito, deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto.
Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos, vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós calareis. Diz o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros, nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aquele não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles. Todos os cavalos de Faraó, os seus carros, os seus cavalarianos, até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios, emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros, sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando as águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó que os havia seguido no mar, nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé, enxuto, pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muros, à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar, e viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor, e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Verso 21, queria ler com vocês mais uma vez, e vou fazê-lo na nova versão transformadora, que diz assim: então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e com um forte vento leste, o Senhor abriu o caminho no meio das águas. O vento soprou a noite toda, transformando o fundo do mar em terra seca. Senhor, fala conosco hoje à noite. Fala conosco, Senhor. Que teu Santo Espírito toque as nossas vidas e os nossos corações hoje à noite, Senhor, e que a tua palavra, qual espada mais profunda, com qualquer espada de 2 gumes, que vai até o profundo da alma e do espírito, Senhor. Que hoje à noite a tua palavra toque os nossos corações e as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Eu gosto dessa expressão, irmãos, e tenho ela no meu coração já faz um tempo. E hoje estava mais uma vez meditando nesse texto. Eu gosto dessa expressão, um caminho no meio do mar. Um caminho no meio do mar. Deus abriu um caminho no meio do mar. Pense nisso um pouco. Deus abriu um caminho no meio do mar. Um lugar improvável. Um lugar improvável. O que Moisés, irmãos, e os filhos de Israel experimentaram aqui do Senhor foi algo tremendo, algo
nunca visto na história, e os profetas, o salmista. Essa história, irmãos, é cantada em verso e prosa, como nós dizemos, entre o povo de Deus, que Deus abriu um caminho no meio do mar. Quantas vezes, amados irmãos, e talvez você que está aqui hoje à noite não conheça a sua vida, e graças a Deus por não conhecê-la, posso dizer assim, quantas vezes, irmãos, nós nos encontramos como povo de Deus, como nós dizemos, num beco sem saída. E essa, irmãos, era literalmente a situação do povo de Deus que sai, então, depois de 400 anos lá no Egito, que sai do Egito, através de mão forte e poderosa do Senhor, as pragas caíram sobre o Egito, e o povo de Israel, o povo de Deus sai vencedor, mas agora Faraó vem atrás deles. E à frente está o mar, e atrás vem Faraó. Bem como os irmãos cantaram aqui no início do culto. Né? À frente o mar, e atrás vem Faraó. Quantas vezes, amados irmãos, nós nos encontramos assim, em situações que nós não sabemos como é que vai, o que vai acontecer? O que Deus vai fazer? Não tem saída. Não tem saída, não tinha saída mesmo aqui, irmãos. Né? Vocês que conhecem a história, eu espero que vocês gostem de ler. Faraó veio com seus 600 carros com seus generais, e mais toda a cavalaria, tudo aquilo que tinha no Egito. Então quer dizer que Faraó vem com todo o seu exército. E nessa época, irmãos, o Egito é uma das mais fortes impérios da época. Faraó vem buscar, ele não se conforma em perder os seus escravos. Ele quer trazer de volta aquele povo que serviu lá por anos e anos e anos. Né? Você sabe a história, algumas pirâmides provavelmente foram construídas, muitas coisas no Egito foram construídas com o trabalho escravo dos israelitas, que tinham que fazer tijolos. Seus filhos não podiam nascer livremente, um tempo de dura escravidão. Mas agora, quando eles saem, irmãos, Faraó vem atrás deles. Então, na frente está o mar e atrás está o exército de Faraó. Deus abre um caminho no meio do mar. E, como eu disse para vocês, eu tenho pensado nesse poder que Deus tem, nessa capacidade que Deus tem de abrir caminhos improváveis. O profeta Isaías fala lá no capítulo 43 também do seu livro, que Deus providenciou um caminho no deserto para que o seu povo passasse e para que o seu povo chegasse até Canaã. Vocês sabem que Israel andou 40 anos no deserto, e Deus providenciou um caminho também no meio do deserto. Um caminho, tem até um cântico bonito, né? Caminho no deserto, né? Deus providenciou um caminho no deserto. Deus providenciou um caminho no meio do mar. Essa palavra, irmãos, está no meu coração, e eu espero que Deus fale ao seu coração também. Esse Deus, irmãos, que tem esse poder, irmãos, essa capacidade de abrir o mar, de abrir caminhos onde nós não vislumbramos nada, nós não achamos que pode sair alguma coisa, não tem jeito, não tem maneira, não tem nada, né? Mas Deus faz aquelas coisas, irmãos, que nós muitas vezes achamos e vemos improváveis. Improváveis. Pense se você faz parte daquela multidão que saiu lá do Egito, irmãos, né? Você passar no meio do mar, e diz a Bíblia que as águas eram como muros à direita, muros à esquerda. E o povo passou pelo meio do mar. Talvez, e é isso mesmo, irmãos, às vezes nós pregadores dizemos isso assim, talvez como um bordão, né? Mas isso é uma verdade, porque nós não conhecemos as pessoas que estão sentadas na igreja. Quantas vezes alguém se sente assim? O que vou fazer? O que eu vou fazer agora? O que vou fazer agora?
Qual é a atitude que vou tomar? Qual vai ser agora o meu rumo, né? Meu rumo. Talvez eu tenha pensado bastante nisso, irmãos, se Deus tenha falado ao meu coração. Eu e a minha esposa, até dezembro último agora, nós fomos pastores de uma mesma igreja 31 anos. 31 anos nós somos pastores da mesma igreja. Por isso que eu disse que tem umas ovelhas minhas aqui, espalhadas, né? Algumas espalharam-se lá para Viamã, outras foram para Venâncio, outras foram para Canoas. Graças a Deus por isso. Mas depois de 31 anos, nós achamos que o nosso tempo tinha passado, findado, já era tempo de mudar, né? Então fomos chamados. Eu tinha mais cabelo, não era dessa cor também, era uma outra cor. Nós éramos dois, não éramos jovens, mas éramos bem novinhos, né? E a minha esposa trabalhava num hotel, eu era gerente de uma empresa. Eu acho que nós ganhávamos os dois assim, eu acho que nós ganhávamos uns 10 salários mínimos mais ou menos por mês, juntava os dois, e nós deixamos isso para ganharmos 2. E eu lembro que eu perguntei para ela assim, bem, tu acha que dá? E ela disse, dá. E nós, olhando para trás agora, irmãos, eu posso dizer assim, mas que aventura que eu me meti. Poxa vida, que aventura. Que aventura. Eu perguntei para ela, tu acha que dá? Ela disse, dá. Que aventura entramos, irmãos. E depois de 31 anos assim, de uma hora para outra, a gente entrou de cabeça, é um chamado do Senhor mesmo. E depois de 31 anos, daqui a pouco a gente pensa assim, mas... Daí eu levei uns meses assim, meio para me achar, fiquei meio desconcertado assim. Quem sou? Qual é meu CPF, meu RG? Quem sou eu? Todo domingo eu ia para a mesma igreja, todo domingo eu ia lá falar para as mesmas pessoas, todo domingo eu fazia uma coisa, daí de uma hora para outra... Então comecei, e tenho meditado nisso, irmãos, que Deus abre caminhos improváveis. Que Deus abre caminhos no meio do mar. O Deus, irmãos, que tem poder para abrir caminhos no meio do mar. E talvez alguém vai dizer, mas pastor, no mar não tem caminho. Não tem caminho para mim, irmão, para ti que é homem, nós somos humanos. Mas Deus abre caminhos no meio do mar. Deus abre caminhos no deserto. E o profeta Isaías, quando ele fala sobre Deus abrir caminhos no meio do deserto, e o Senhor diz, vou abrir caminhos no deserto, vou abrir rios, abrirei rios no meio do ermo. Mas como? Como que Deus vai fazer rios surgirem no deserto? Pastor, te liga, deserto é deserto. Mas não sou eu que estou falando. É Deus que está dizendo que vai abrir rios no ermo. É Deus que diz que vai abrir uma estrada onde não existe estrada. É Deus que diz que vai abrir uma rota onde não tem rota nenhuma. Eu lembro que alguém disse assim, em tom de piada, né? Ele disse assim, depois que eu conheci Jesus e o GPS, nunca mais me perdi. Mas às vezes, irmão, o GPS manda a gente para cada lugar. Eu lembro que um tempo, eu fui visitar a nossa igreja lá em Rio Grande, e andando lá na rua principal, do lado direito tem uma lagoa. E o GPS dizia, dobre à direita. Dobre à direita. Mas ele insistiu, dobre à direita. Eu digo, não vou dobrar à direita, dobre à direita. Dobre, mas eu vou cair dentro da lagoa? E o GPS me dizia, dobre à direita, dobre à direita. Mas me disse não sei quantas vezes, dobre à direita. E eu desobedeci o GPS, não dobrei à direita. Uma hora eu olhei assim, mas a rua que eu quero é aquela ali, ó. Cheguei lá.
O texto, irmãos, que temos à nossa frente aqui nos fala sobre esses becos, irmãos. Becos da vida. Becos espirituais. Becos emocionais. Becos, muitas vezes, físicos. Alguém que está amarrado, muitas vezes, numa cama de hospital, cheio de tubo para tudo que é lado. E nós olhamos e dizemos, esse aí, acho que não volta. E Deus, irmãos, então chega e diz que vai abrir um caminho onde não existe caminho, irmãos. Porque se existem caminhos, irmãos, muitas vezes somos nós que fizemos esse caminho. Nós construímos, nós somos bons, né? Nós pavimentamos, botamos asfalto, nós abrimos uma máquina, um trator. Mas essas são as coisas humanas, irmãos, humanas. Eu separei aqui, irmãos, no mínimo 4 pensamentos aqui para nós pensarmos sobre Deus quando Ele abre caminhos nos lugares improváveis. Primeira coisa, irmãos, Deus abre caminhos improváveis, irmãos, quando nós decidimos não recuar. Não recuar. E essa é a figura de Moisés, irmãos. Eu comecei lendo aqui o verso 10, quando tem gente, irmãos, que queria voltar. Tem gente que queria voltar para o Egito. Tem gente que estava pronta para chegar no líder e dizer, por que tu nos trouxeste para cá? Por que tu nos fizeste vir nesse lugar? Era melhor nós termos a nossa sepultura lá no Egito. Quantas vezes, irmãos, nós vemos pessoas que por qualquer coisa recuam. Ah, não estou enxergando nada. Se eu não estou enxergando, eu vou voltar. A palavra de Deus, irmãos, diz que nós crentes não vivemos pelo que vemos. Nós somos o povo da fé, irmãos. Nós somos o povo das coisas espirituais, irmãos. Eu ouvi um pastor, um tempo atrás, que disse, se você tem um projeto, olhe para mim aqui, se você tem um projeto e se você tem dinheiro, você não precisa nem de fé. Você tem um projeto, você tem a planta, você tem dinheiro guardado, então eu não preciso nem de fé para fazer isso aqui. Ó, está aqui, eu tenho. Mas quando você não tem nada, irmãos, aí Deus abre caminhos onde não existem. Deus abre portas onde a gente nem enxergava que porta tinha. O profeta Isaías, inspirado pelo Senhor, disse, eu irei diante de ti. Eu quebrarei os ferrolhos de bronze, as portas de ferro. Eu vou abrir caminhos onde não existem caminhos. Nosso Deus, irmãos, é o Deus das coisas impossíveis. Tá? Quem sabe um pouquinho da nossa história, o pastor Reinaldo e a Norma sabem um pouquinho da nossa história. Nós éramos uma igreja lá na Farrapos, nós saímos de lá, não tínhamos dinheiro nenhum, irmão. Sabe o que é não ter dinheiro nenhum, irmão? Nada. A Norma sabe. Acho que alguns de vocês sabem o que é não ter dinheiro, né? Eu lembro que uma vez nós estávamos lá e nós pensávamos colocar uma lâmpada, nós não tínhamos dinheiro, eu guardei isso, irmão. Nós não tínhamos dinheiro para comprar um reator. Quanto custa um reator, irmãos? Acho que uns 20, 30 pila, né? Pois nós não tínhamos 20, 30 pila, irmãos. Nós não tínhamos, irmãos. E hoje, irmãos, quando eu olho para trás, que bom que a gente não tinha. Porque se a gente tivesse, tinha que vir do alto. Profeta Isaías, irmãos, profeta Isaías e Moisés, vamos falar um pouquinho sobre eles hoje. Inspirado pelo Senhor, disse uma palavra profética, disse, eu te darei dos tesouros escondidos e das riquezas encobertas das nações, para que tu saibas que eu sou o Senhor. Te darei dos tesouros escondidos.
Se tu tem dinheiro, irmãos, e um projeto, tu não precisa nem de fé. Agora, se tu não tem nada, tu tens que clamar ao Deus dos impossíveis, ao Senhor que abre caminhos no meio do mar, ao Senhor que faz rios nascerem no ermo, aquele que abre caminhos no deserto e faz coisas que nós não podemos, muitas vezes, compreender. Vocês estão aí, irmãos? O mar se abre, irmãos, quando nós decidimos não recuar. Ah, mas você sabe? Não, não sei. Não sei, mas vou continuar andando. Eu não sei. Tem dinheiro? Não tem. Como é que vai ser? Também não sei. É interessante umas coisas na Bíblia, irmãos, que às vezes nós lemos, mas não paramos para meditar um pouquinho. Deus falou com Abraão, e nós comentamos isso, né? E Deus disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar. Isso quer dizer, irmãos, que Deus mandou Abraão para um lugar sem GPS, sem mapa, sem nada. É como se Deus dissesse: estou te chamando, sai do meio dos teus parentes, sai do meio dessa tua segurança toda aí e tal, e vai para um lugar, e daí, tá, Senhor, e eu vou para onde? Eu não estou te dizendo para onde tu vai, eu mandei tu caminhar. Vai para uma terra que eu vou te mostrar. E Abraão, irmão, saiu sem saber para onde ia. Era simplesmente andar pela fé. É aquilo que o apóstolo Paulo disse: nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Um dia Deus perguntou para Moisés: o que você tem na mão? Moisés disse: nossa, eu só tenho esse bordão aqui, uma vara, não tem mais nada. Daí Deus disse: joga esse bordão no chão. Jogou, virou uma cobra. Pegou pelo rabo, virou o bordão de novo. Muitas vezes, irmãos, nós assim, mas por que é que Deus não nos dá assim? Não nos dá. Por que Deus não dá dinheiro para a gente por um ano, né? Por que tem que ser todo dia, né? Poxa, todo dia, né? Você já pensou nisso, irmão? Confessa aí, confessa. Levanta a mão aí para ver se só eu sou assim. Ah, tem mais gente parecida comigo. Ah, então tá. Por que Deus não dá assim bastante, né? E Jesus disse, né? Quando você orar, olhe para mim aqui, irmão. Quando você orar, ore assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, faça-se a tua vontade. O pão nosso... Não, diz de novo aí, irmão. Ah, o pão nosso de cada dia. Né? Eu ouvi um pastor que disse: se Deus nos der o pão e o café, dê glória. Agora, se vier um queijinho, uma outra coisa, bom, aí já é abundância, irmão, já é, é mais do que a oração diz, né? O mar se abre, irmão, quando nós decidimos não recuar. A palavra de Deus diz que nós não somos daqueles que retrocedem, irmãos. Nós somos daqueles que avançam. Quando nós lemos os heróis da fé lá de Hebreus 11, é gente, irmãos, que caminha, é gente que anda, é gente que vai, é gente que continua, é gente que persevera. O mar se abre, irmãos, quando nós acreditamos no livramento do Senhor, irmãos, e é isso que Moisés diz: vede o livramento que o Senhor hoje vos fará. O que Moisés está dizendo aqui, irmãos, é o maior acontecimento da história bíblica, irmãos. Este é o maior acontecimento da história bíblica, irmãos, no sentido de livramento, assim, de coisa extraordinária que Deus fez. O mar se abrir. Nunca mais, irmãos, o mar se abriu. Parede de água de um lado, parede de água do outro, e o povo passou com o pé enxuto. A abertura do mar, irmãos, é um demonstramento do livramento do Senhor, né? Muitas vezes, irmãos, nós achamos: poxa, Deus me levou para esse lugar aqui, e é essa a cabeça do povo aqui, né, irmãos? O Senhor nos trouxe para cá para acabar com a gente. Não, Deus trouxe-nos para cá para nos dar um livramento e para demonstrar o seu poder. O livramento do Senhor, irmãos,
Quantas vezes, irmãos, Deus te dá um livramento? Eu perguntei ali para Michele, você teve um AVC? Sim, mas não é possível. Se fosse uma pessoa da nossa idade, ainda vá, né? Mas sim. Ficou tudo normal, irmão? Tudo normal. Milagre do Senhor, irmãos. Milagre de Deus, irmãos. Livramento do alto, irmãos. O mar, irmãos, também se abre quando nós entendemos que é momento de marchar, irmãos. É momento de andar, irmãos. É momento de avançar, irmãos, né? E foi isso que Deus disse para Moisés aqui. Moisés, não é hora agora de tu começar, agora tu vai clamar agora é momento de andar, Moisés. É momento de você andar. Diga ao meu povo que marche. Diga ao meu povo que ande. Diga ao meu povo que é hora de avançar. E às vezes, irmãos, o nosso problema é que nós queremos ter as coisas nas mãos, irmãos. E Deus, muitas vezes, não faz isso, irmãos. Ele manda a gente avançar, caminhar. E muitas vezes nós não temos nada nas mãos. Outro milagre que Deus fez, agora no tempo de Josué, irmãos, quando o Jordão então se abriu. E Deus disse que os sacerdotes deveriam entrar com a arca no meio do Jordão. E quando as águas do Jordão molhassem a borda, irmãos, da roupa dos sacerdotes, o Jordão ia abrir, o Jordão ia parar. E quando os sacerdotes entraram no meio do Jordão e molharam a borda dos vestidos, o Jordão parou. Qual é o nosso problema, irmão? Não, só vou entrar a hora que o Jordão abrir. Se você tem um projeto, se você tem dinheiro, você não precisa nem de fé para fazer o que você quer fazer. Mas quando você não tem nada, aí é que você vai ver os milagres de Deus na sua vida. Aí você vai ver as coisas impossíveis acontecerem, irmãos. Aí você vai ver coisas extraordinárias, irmãos, né? Nós podíamos contar para vocês aqui nesses 31 anos quantos milagres Deus fez, irmãos. Coisas do céu, irmãos. Coisas do céu. Coisas de Deus. Milagres do Senhor. Por último aqui, irmãos, o mar se abre quando a gente obedece ao Senhor, irmãos, em fé e confiança. E Deus mandou o povo e disse para Moisés, Moisés, estende aquele bordão que você tem na mão. Estende aquele bordão. E quando Moisés estendeu, diz que o vento, irmão, soprou de uma forma tão poderosa, soprou a noite toda e abriu o mar. E o povo passou, irmãos. Deus abriu um caminho no meio do mar. E o povo de Israel passou. Amém, irmão? Queria deixar com você essa palavra hoje à noite. Deus abriu um caminho no meio do mar. Não sei qual é seu mar. Seu mar pode ser alguma coisa lá na sua empresa, na sua família. O mar que precisa ser aberto pode ser alguma coisa pessoal, familiar, talvez no seu trabalho. Mas Deus abre essas coisas quando nós faz essas coisas impossíveis quando nós obedecemos, irmãos, quando nós somos obedientes, quando nós acreditamos que o Senhor é poderoso para abrir caminhos onde não existem. Não existem lugares improváveis, lugares onde nós diríamos, não, aqui não nasce nem urtiga nesse lugar. Esse lugar aqui não dá. Aquilo ali não dá. Aquele outro lá também é um lugar ruim. E lá... Vocês lembram, irmãos, quando falaram para Jesus a respeito da Galileia? Galileia... Não sai nada de lá. Não tem nada bom lá. Deixa eu perguntar para vocês, irmãos. Tem alguma coisa boa em Viamão, em Alvorada?
Tem, irmãos? Olha quanta gente aqui tem. Não? Jesus da Galileia, mas da Galileia não tem ninguém. É da Galileia, irmãos, que saem os discípulos de Jesus. Pedro, João, Tiago. Jesus andou às margens do mar da Galileia, né? E o profeta diz, né? Galileia dos gentios, de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. E tu, Cafarnaum, Deus ia mudar aquele panorama, irmãos, daquele lugar, né? E fazer dali coisas boas, né? E eu já meditei, irmãos, algumas vezes sobre Samaria, né? Eu até gostaria de escrever um livro sobre Samaria. Eu tenho umas coisas guardadas lá na minha agenda. E se um dia, quem sabe, escreva alguma coisa sobre Samaria. Ninguém gosta de Samaria, irmãos. Samaria é um lugar de gente. O judeu tinha uma oração, irmãos. Ele dizia: graças te dou, Senhor, em primeiro lugar, por ter nascido homem. E não queria nascer mulher de jeito nenhum. Graças te dou por ter nascido homem, por ser então judeu e não ser samaritano. Não, para uma desgraça nascer em Samaria. Não quero ser samaritano de jeito nenhum. Mas Jesus, irmãos, resolveu passar por Samaria e ficou lá, irmãos, 2 dias. Só para a mulher samaritana Jesus falou sobre a verdadeira adoração. Só ela ouviu esse sermão. Deus, irmãos, o nosso Deus, irmãos, é o Deus das coisas improváveis, irmãos. Ele é o Deus dos impossíveis. Ele é Deus daquelas coisas. E o apóstolo Paulo diz que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu aquelas que não são para confundir. Não vou acrescentar nada na palavra, mas só vou para confundir aquelas que pensam que são. Deus faz essas coisas, né? Meu primeiro pastor, posso dizer assim, irmãos, já está na glória com Jesus. Ele teve paralisia infantil quando era criança. Ele tinha as pernas tortas. As pernas dele eram assim. E ele caminhava assim, né? Mas que pastor pregador, irmãos. Orava pelos enfermos e Deus curava. Mas ele tinha uma deficiência. E alguém pode dizer, mas por quê? Como é que pode um homem que ora pelos enfermos são curados e ele é assim? Porque Deus escolhe as coisas improváveis, irmãos. Por quê, irmãos? Para que o nome do Senhor seja glorificado. Para que o nome do Senhor seja glorificado, irmão. E nesse texto que nós lemos, acho que você percebeu por mais de uma vez, que Deus disse: eu vou ser glorificado em Faraó e nos seus carros. Eu vou ser glorificado em Faraó e nos seus carros. Eu vou ser glorificado e toda essa terra vai saber que o Senhor é Deus. Que o Senhor é Deus. Então, amados irmãos, Deus faz as coisas, Deus abre esses caminhos improváveis para que o seu nome seja glorificado. Deus abre portas e faz coisas impossíveis para que o seu nome seja glorificado, irmãos. Para que para Ele, e só para Ele, toda a glória. Toda a glória. Deus te abençoe hoje à noite, irmão, no nome de Jesus. E eu creio que Deus trouxe essa palavra e esses cânticos para nós hoje à noite. Para que você saia daqui abençoado hoje à noite. Para que você saia com a sua vitória na mão. Para você que pensava que não tem mais jeito, que não tem mais solução. Não tem mais solução. Tem, irmão. Deus abre caminho no meio do mar. Deus abre caminho onde não existe. Deus abre estradas onde não existe. Deus faz coisas impossíveis para que o seu nome seja glorificado. E como diz o verso 31, irmãos, e viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara sobre os egípcios.
Deus, verso 21, soprou o vento oriental e fez um caminho no meio do mar. Diga para o seu irmão do lado aí que Deus fez um caminho no meio do mar, irmãos. Diz para ele, irmão, Deus fez um caminho no meio do mar, irmãos. Deus é poderoso para abrir caminhos aí na sua vida, né? Lembre-se, se você tem engenheiro, se você tem dinheiro, tem projeto, tem quem faça, tem tudo, irmão, você não precisa nem de fé, irmão. Você manda fazer. Agora, se você não tem, glória a Deus. Deus vai mostrar a sua glória. Deus vai mostrar o seu poder. Deus vai mostrar como Ele é grande. E quando Deus faz, irmãos, que bênção. Não fomos nós que fizemos, né? Estou encerrando, irmãos. Contaram a última história para vocês. Um pastor amigo meu, foi um pastor numa cidade aqui do Rio Grande do Sul, muitos anos, e um dia chegou um bêbado na sua igreja. Um bêbado que a cidade toda conhecia, que ele era bêbado, inveterado. Chegou na igreja e cortaram o cabelo dele, deram roupa nova para ele e tal. E o bêbado se converteu. Ficou tempo na igreja. Depois de uns meses, voltou para a bebedeira de novo. Aí um dia o pastor foi no barbeiro, naquele tempo do barbeiro. Hoje não é mais barbeiro, né, irmãos? Eu tô meio... Hoje aqui é salão de beleza, nem sei o que é mais. Salão? Tá. Daí o pastor foi no barbeiro, e o barbeiro está lá cortando o cabelo dele, e disse assim, e aí, pastor? Aquele bêbado que o senhor converteu, voltou para a bebedeira, hein? E o pastor disse, deve ter sido eu que converti ele mesmo. Porque se Jesus tivesse convertido, ele não voltava para a bebida. E essa é a grande diferença, irmãos. Quando nós fazemos e quando Deus faz. Quando Deus abre caminhos, irmãos. O que o Senhor diz, irmãos? Operando eu, quem impedirá? Agora, quando nós fazemos, aí as coisas já não dão certo. Mas quando Deus faz, Deus glorifica o seu nome. Deus falou contigo hoje à noite, irmão? Deus abençoe sua vida. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Gostaria que você inclinasse a sua cabeça. Não sei qual é o mar que você está enfrentando. E você pode estar dizendo, pastor, tem um mar na minha frente e atrás vem vindo também coisa pior. Deus abre caminho no meio do mar, irmão. Em nome de Jesus. Eu gostaria, se você sente isso, de vir até aqui à frente, até o altar. E se hoje Deus falou ao seu coração e abriu os seus olhos, que você pudesse vir até aqui à frente e dizer, Senhor, quero passar por esse mar, Senhor. Quero passar por esse caminho que Tu preparastes para mim, Senhor. Deus não nos deixa, irmãos. Deus não nos deixa, irmãos. Deus não nos deixa sem saída. Deus nunca nos deixa sem saída, irmãos. O apóstolo Paulo disse que o Senhor nunca irá permitir que alguma coisa maior que as nossas forças chegue até nós. Deus sempre vai providenciar uma porta de escape. Deus sempre vai abrir o mar. Deus sempre vai abrir portas. Deus sempre vai colocar rotas de saída, rotas de livramento, rotas de bênçãos. Aleluia. Que Deus te abençoe hoje à noite, irmão, amado irmão e irmã. Que você possa ver o caminho que o Senhor abriu e está abrindo para a sua vida hoje à noite, no nome de Jesus. Que você possa vir aqui ao altar hoje à noite e dizer, Senhor, abre os meus olhos, Senhor. Para que eu possa ver, Senhor, o teu livramento, a tua bênção, a tua
grandeza na minha vida. Queria convidar os pastores para passarem aqui. Vamos orar por essas pessoas. Pastor Reinaldo, pastora Norma, pastor Vitor, pastora Lisiane. Vamos estar orando com esses irmãos aqui. Vou pedir que os pastores passem aqui. Vamos orar com esses irmãos. Pai Santo, em nome do Senhor, Pai, Tu que falaste conosco através da Tua palavra hoje à noite, Senhor. Toca vidas e corações, Pai, aqui entre nós hoje à noite, no nome de Jesus. Tu sabes, Senhor, quem está aqui entre nós e não está enxergando, Senhor, nada. Quem está dizendo no seu coração que tudo está fechado, Senhor. Mas Tu é aquele que abre, Senhor. Abre portas, abre caminhos, abre rotas, abre estradas, Senhor. Tu abençoe, Pai, essa vida e esse coração hoje à noite, no nome de Jesus. Que essa vida seja abençoada, Senhor. Tu disseste que a Tua palavra nunca volta vazia, Senhor. Então toca esse coração. Toca esse coração com cura, Senhor. Toca esse coração com livramento, Senhor. Toca esse coração, Senhor, com a Tua bênção hoje à noite, no nome de Jesus. Que a Tua graça e o Teu poder, Senhor, a Tua misericórdia, Senhor, se façam presente de tal forma, Senhor, que o Teu nome, Senhor, o Teu nome, Senhor, seja glorificado, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim Teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível, o Deus impossível. Quando tudo diz que não, Tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Não, venha em meu favor e cumpra em mim Teu querer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz. O Deus impossível, o Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível.
Deus impossível, o Deus impossível, oh, aleluia, o Deus impossível. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, continuando em oração, Senhor. Deus, que haja uma restauração, Senhor, na vida dos teus filhos, Senhor. Quantas vezes nos sentimos como Moisés, Senhor, ainda que ouvindo a tua voz, ainda que dirigido pelo Espírito, nós vemos um mar na nossa frente, Senhor, e a gente não sabe o que fazer. Nós nos sentimos perdidos, muitas vezes mesmo Deus nos guiando, nos dando direção. O Senhor tem nos guiado, Ele tem dito que aqueles que nos perseguiam, aqueles que nos escravizavam, nós não veríamos mais. Mas quando a gente olha para o mar na nossa frente, a gente desanima, a gente desmotiva, a gente pensa até em voltar para trás, querido, voltar para a velha vida e para o velho mundo. Mas Deus, Senhor, eu sei, Senhor, que quando o mar está na minha frente, não é para me fracassar, não é para olhar para trás, mas é para viver mais o sobrenatural com Deus. Querido, talvez hoje o mar está na tua frente, no teu trabalho, na tua casa, na tua família, nas tuas emoções, mas eu quero te dizer que hoje o Senhor fala assim: filho, toca no mar e anda, para de fraquejar, para de pensar e ficar pensando em voltar para trás. Mas filho, eu estou contigo, filho. Não importa que mar seja, não importa a tribulação, o tamanho dela, eu sou poderoso para abrir qualquer mar que está na tua frente. Creia. Você não tem vivido milagre porque você tem duvidado. Tu tem pensado: oh, meu Deus, eu vou voltar para trás, eu vou voltar para a velha vida, eu vou voltar para a escravidão. Não volte, não olhe para trás, continua crendo, em nome de Jesus, porque Deus é poderoso, em nome de Jesus. Aleluia, você não está só. Oh, aleluia. Vai ser bem melhor. Sabe por quê? Porque estás comigo, eu posso amar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo, eu posso amar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vê? Será que eu vou perecer? Escute a voz daqui. Sinto na pele o frio desse vento. Eu lembro que estás logo ali, na toa do barba do ninho. Eu sei que não estou só, e só posso ver que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo, eu posso amar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo, eu posso amar. Já tenho
presente que Deus enviou pra nós. Jesus, até o vento se cala pra ouvir tua voz. Posso clamar, eu acredito, eu não vou aguardar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Aleluia! Aplauda ao Senhor, querido! Oh, glória a Deus! Aleluia! Maravilhoso é esse nosso Deus, querido. Rafa, coloca aí. Eu fiz um videozinho rápido aqui, só mostrar um pouquinho da nossa igreja. Nesse ano foi muita coisa, a gente não conseguiu botar tudo. Mas é só para dar um gostinho de quero mais. Que Deus ainda vai fazer em nome de Jesus. Coloca o som, meu lindo. O plug. Aleluia. A nossa igreja começou aí, ó. Dá play. Aleluia, glória a Deus. Aplauda ao Senhor, querido. Nosso Deus é maravilhoso. Um ano, querido, um aninho, passou rápido. Mas, querido, muitas vidas foram curadas, libertas. Algumas estão ainda conosco, outras já foram para outros apriscos. Mas o importante é que o Senhor tenha abençoado essa cidade, esse bairro. E, meu querido, você é fruto dessa história. E eu creio que, em nome de Jesus, grandes histórias ainda vamos viver nesse lugar. Amém, igreja? Se levante, estão todos de pé. Vamos orar. Eu quero abençoar também os aniversariantes do mês. Esse mês de julho tiveram quantos aniversariantes? Foi o Clóvis, quem mais? Manuel, a irmã Josi, Gilson, quem mais? Cadê o Thomas? Thomas também, né? Foi Thomas, não? Vem, eu tô falando o nome, vem. Vambora, Gilson, vem pra cá. Vem, Gilson, Manuel. Estão aniversariando. Mês de julho que passou. Cadê? Tem mais gente, não tem? Radassa, óbvio, minha filha. Radassinha, vem. Vambora, meu povo. Quem mais teve? Foi só? Tem mais gente. Tem mais gente. Quem mais teve? Vem, Radassa. Amém? Levante suas mãos, vamos estar orando em nome de Jesus. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu quero agradecer pela vida de cada um dos teus filhos, Senhor, que hoje, que nesse mês que passou, fizeram mais um ano de vida. Abençoa eles com a tua presença, Senhor. Derrama da tua glória, do teu Espírito, Senhor. E que um novo tempo de Deus venha se começar nesse novo ciclo de vida, Senhor. Que eles venham ser prósperos em tudo aquilo que eles fizerem, mas não apenas prósperos no mundo físico, Pai. Mas que a tua glória, a tua presença, Senhor, que a glória dos céus venha ser derramada sobre eles. E que em todo lugar onde colocarem a planta dos pés dele, a tua presença vai junto com eles, Pai. Muito obrigado e quero agradecer por mais um ano de vida desta igreja, Senhor, que tem completado um ano neste bairro, nessa localidade. E eu sei, Senhor, que em nome de Jesus, grandes coisas faremos aqui. Nós como igreja, Senhor, nós vamos viver a cura, a libertação, a restauração de famílias, a libertação de jovens das drogas. Nós vamos ver o sobrenatural do Senhor neste lugar, para a tua glória, Pai. Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. A igreja diz amém. E nós cantamos como? Parabéns pra você. E o quê? Nessa data querida,
queridos. E está escrito no bolo: um ano rasgando os céus, querido. Oh, glória. Amém? Queridos, levante suas mãos. Vamos estar terminando nosso culto. Senhor, muito obrigado por esse culto poderoso. Senhor, que possa nos levar para os nossos lares agora debaixo da tua dispensação. Senhor, que a tua graça, Senhor, a tua presença esteja conosco, Senhor. Que possamos ter uma semana abençoada, cheio do teu Espírito, cheio da alegria do Senhor. Em nome de Jesus, levante suas mãos e que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre esta igreja, sobre a igreja de Jesus em toda a terra. E nós que tomamos posse dessa palavra, nós dizemos amém. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Querido, abraça no mínimo 10 irmãos. Temos ali um bolinho, um salgadinho. Não saia correndo.